Salve, salve, meus amigos de Execução Fiscal em Curso, sejam muito bem-vindos agora ao estudo da defesa do executado diante da execução, diante das cobranças tributárias. E eu reservei este módulo com alguns highlights importantes para nós fixarmos desde o início, certo? E, primeiramente, dentre estes highlights, eu preciso, por dever de ofício, salientar a vocês que, lamentavelmente, as notícias não são boas. O executado, ele tem uma posição desprivilegiada na execução fiscal. Tudo porque ele enfrenta, lamentavelmente, algumas restrições ao exercício da sua defesa. Mas, Tiago, o exercício da defesa não pode ser amplo, não existe um direito constitucional, uma garantia constitucional da ampla defesa? Com toda certeza existe. E, mesmo assim, a jurisprudência faz uma ginástica para tentar equilibrar as limitações presentes na Lei de Execuções Fiscais, equilibrando-as com a garantia da plenitude da defesa. Às vezes, abrindo aqui e acolá alguma válvula de escape, mas, de todo modo, a lei em si mesma apresenta limitações ao exercício da defesa. Nós já estudamos isso em matéria da CDA, mas vamos lembrar que a CDA ela é apresentada com uma sopa de letrinhas, com uma nomenclatura complexa que muitas vezes não permite a adequada ciência do contribuinte leigo, digamos assim, em matéria jurídica, não permite que ele conheça efetivamente sobre o que ele deve. E, de todo modo, o STJ diz que a mera acessibilidade do executado ao processo administrativo no qual originado o crédito, isso já é suficiente a pacificar, apaziguar, amenizar estas limitações de conhecimento, ou seja, a dificuldade do executado compreender a origem do seu débito, que às vezes é ligeiramente kafkaniana, fica apaziguada, né, em função da possibilidade dele ter acesso ao expediente administrativo no qual apurado o crédito. Particularmente, não penso desse modo, penso que a ampla defesa deve sempre ser maximizada realmente, né, e não fazer esta tentativa de acomodação de pontos conflitantes. De um lado, a Constituição estabelecendo esta garantia, né, do devido processo e da plenitude da defesa, de outro lado, uma lei que foi concebida ao tempo da ditadura, marcada, portanto, com um certo autoritarismo e que limita o exercício da defesa. Mas a gente pode ainda examinar, apresentar alguns highlights que podem ser úteis, não é, durante o seu estudo aqui da defesa do contribuinte. E vamos lembrar que o artigo 3º da nossa Lei de Execuções, que trata, né, da presunção legal, é o artigo 3º que trata da presunção legal de certeza e liquidez do crédito tributário, da dívida ativa, e este artigo já semeou uma raiz, né, semeou aqui, né, com relação à possibilidade de se abalar esta presunção de liquidez e certeza. Eu quero crer que aqui, né, foi plantada, né, a semente da defesa pela exceção de pré-executividade, já que esta presunção, obviamente, não poderia ser absoluta, mas ela é relativa, e a lei, no seu parágrafo único do artigo 3º, enuncia que esta presunção é meramente relativa e ela pode ser ilidida, ou seja, ela pode ser afastada, esta presunção, derrubando a presunção de liquidez e certeza. Mas aqui o ponto alto, voltando a uma certa arrogância da lei, diz que tem que ser por uma prova inequívoca. Por uma prova inequívoca. Então, de um lado, existe uma presunção de que é válido aquele crédito e esta presunção somente pode ser arredada, né, para fins de derrubar essa execuibilidade do título através de uma prova inequívoca do executado ou também por um terceiro, né,
pode ser um sucessor, pode ser alguma outra pessoa que eventualmente possa ser beneficiado pela extinção da execução fiscal por nulidade da CDA. Então, é possível que tanto o executado quanto eventualmente algum outro terceiro beneficiado potencialmente pela desconstrução da presunção de liquidez e certeza, né, ele também possa produzir esta prova inequívoca. E aqui mais um highlight que vocês devem sempre ter à primeira mão. O STJ, nós falamos e vamos falar ainda sobre isso, mas o STJ, num importantíssimo julgado em 2021, estabeleceu que é possível esta produção, esta apresentação de prova inequívoca ser feita por fases. Ela é possível, esta prova inequívoca, ser complementada, né? Pode o executado, por exemplo, ter acesso a um documento e trazer este documento. O juiz, reputando que esse documento não é suficiente, ele pode vir e reforçar esta prova, certo? Então, é possível a complementação da prova que tenha sido apresentada em exceção de pré-executividade, certo? Então, é possível a complementação da prova para formar, então, esta prova inequívoca de que nos exige a lei de execuções fiscais, tá bem? Nós temos ainda mais alguns outros achados bastante significativos, né, que acabam por cercear a defesa do contribuinte diante da execução fiscal. E a primeira delas é uma exigência que não quer calar, diz respeito à exigência de garantia para a oposição de embargos. É uma exigência legal, parágrafo 1º do artigo 16 da nossa Lei de Execuções, e essa exigência até o momento não foi, digamos assim, abalada, né, pelo STJ como um todo. O STJ, pelo contrário, tem repetitivo assentando que esta exigência, claro, ainda ao tempo do CPC de 73, é uma exigência válida e que não foi derrogada pelas normas gerais do CPC. O CPC, como vocês já sabem, desde 2006 não exige mais garantia para oposição de embargos, porque o executado ele é citado para pagar em 3 dias úteis ou embargar em 15 dias úteis. Agora, né, esta é uma norma geral válida para o rito do CPC. E quando nós estamos na execução fiscal, nós temos que observar as regras próprias deste microsistema da Lei de Execuções. Foi isso que o STJ decidiu, certo? Diante do contraste entre a Lei de Execuções e o CPC reformado em 2006, assentando que esta exigência de garantia ela é especial, não sendo afastada pela norma geral abstrata para todos os demais ritos lá constante do CPC. Então, é uma restrição ao exercício de defesa que nós não podemos deixar de atentar. Ainda, nós vamos falar mais sobre elas e algumas dessas restrições, elas podem tentar ser contornadas por algumas estratégias extremamente potentes, mas ainda não consolidadas, né, na jurisprudência. Ainda, restrição importante ao exercício de defesa consiste na impossibilidade, na vedação legal contida no parágrafo 3º do mesmo artigo 16 da nossa Lei de Execuções, a impossibilidade de alegação de compensação em sede de embargos. Ou seja, a lei diz o seguinte: você, devedor, quando executado, não pode alegar compensação. Não pode alegar compensação do tipo, eu vou cobrar você, devedor, por um débito de R$100 e o devedor não pode opor contra o exequente ter ele, o devedor, um outro crédito equivalente de R$100. Seria uma compensação. Compensação que é um instituto do direito privado importado para o direito tributário. A lei estabelece esta impossibilidade do executado alegar compensação, ou seja, eu tenho um crédito suficiente a extinguir este débito que está sendo objeto da
execução fiscal. Há várias consequências e desdobramentos jurisprudenciais com relação a isso. Voltaremos a falar, mas de todo modo fica aí a mensagem que há esta restrição legal na regra posta. Outras restrições, e aqui uma mensagem de esperança, outras restrições já foram afastadas pela jurisprudência, muito especialmente do Supremo, porque quando a legislação ordinária dispunha que era necessário depósito ou arrolamento de bens, o mais comum depósito de valor parcial do montante do crédito, uma espécie de uma garantia prévia, não é, do débito que está sendo discutido na via administrativa. Isso havia com relação a débitos do INSS, débitos de outras autarquias federais. Era necessário que o contribuinte que discutia um determinado crédito tributário depositasse parte deste débito ainda pendente de discussão para que ele tivesse acesso à via recursal. Isso acabou por ser arredado da legislação ordinária pela súmula vinculante 21 do Supremo, dizendo que todo esse tipo de exigência é inconstitucional. Então, outras restrições ao exercício de defesa, claro, aqui com relação à via administrativa, estas restrições foram arredadas pelo Supremo. Oxalá que isso também seja na execução fiscal. Além disso, a porta que a lei de execuções deixou entreaberta, né, ao executado para exercer o seu direito de defesa consiste também na ação ordinária, ação anulatória. O artigo 38 da nossa lei de execuções trouxe a possibilidade do executado se opor diante da exigência daquele determinado crédito por intermédio de uma ação anulatória, alguma ação de procedimento comum ordinário. No entanto, a lei lá de 80, com seu arroubo autoritário, exigia um depósito prévio do montante do crédito tributário. Isso lá em 80. E, de todo modo, o TFR, né, e acaba sendo esquecido isso, mas o TFR teve jurisprudência assentando que este depósito não era exigível. E isso chegou à súmula vinculante 28 do Supremo, dizendo que é inconstitucional esse mesmo tipo de depósito prévio como requisito de admissibilidade para esta ação que pretende discutir o crédito tributário. Portanto, a lei de 80 trouxe esta restrição ao exercício de defesa com relação ao depósito do valor total do crédito tributário, exequendo o registro que já está registrado na dívida ativa. Este depósito integral acabou sendo afastado enquanto exigência, né? Foi uma exigência afastada lá pelo TFR, depois súmula vinculante 28 do Supremo. Oxalá que essa mesma abertura da jurisprudência à plenitude da defesa ganhe mais fôlego ainda nas execuções fiscais. Fica de todo modo aqui estes highlights assim para deixar vocês bem antenados na necessidade de nós estudarmos sempre as execuções fiscais, tá bem? Seguimos no estudo da defesa diante da execução.